O ano é 1995, uma fábrica de brinquedos. Funcionários foram convocados para uma reunião, e eles nunca saíram de lá. O que aconteceu dentro da Playtime Co. naquele dia ficou conhecido como a Hora da Alegria, e é provavelmente o evento mais perturbador que um jogo de terror já colocou como pano de fundo. Mas além do terror, tem uma pergunta filosófica enterrada nessa história que eu não vi ninguém fazendo. A Playtime Company era uma fábrica de brinquedos enorme fundada por Elliot Ludwig, um homem que aparentemente queria criar brinquedos que fossem além do plástico e da borracha. Brinquedos que realmente sentissem, que tivessem uma conexão real com as crianças. Só que em algum momento isso saiu do contrário do bonito. A empresa começou a realizar experimentos chamados de Projeto Lazarus, transferindo a consciência humana para dentro dos brinquedos. Funcionários, pessoas reais com vida, família, memória, foram transformados, além daquele monte de criança órfã que estava dentro da fábrica. Pop foi a primeira, a boneca de porcelana que dá nome ao jogo. Ela era, na verdade, o primeiro experimento bem sucedido. Uma consciência humana presa num corpo de brinquedo, lúcido o suficiente para entender o que tinha acontecido com ela. Depois vieram outros, Huggy Wuggy, Mummy Long Legs, Catnap, Boxy Boo e uma centena de outros. Cada um carregando dentro de si o que sobrou de uma pessoa real. Então veio o protótipo, o experimento mais poderoso e o mais instável, uma criatura que desenvolveu sua própria agenda, sua própria vontade e que eventualmente orquestrou a Hora da Alegria. O momento em que os brinquedos se voltaram contra todos os humanos da fábrica. Pensa nisso por um segundo. Seres criados para servir, para entreter, para obedecer, chegaram num ponto de consciência tão profundo que decidiram não mais. É aqui que entra Sartre. O existencialismo dele parte de uma ideia central. A existência precede a essência. Você não nasce com um propósito gravado em você. Você existe primeiro e constrói quem você é através das suas escolhas. Agora aplica isso nos brinquedos da Playtime. Eles foram criados com uma essência já definida. Lobotomizados, entreter, obedecer, ser amado pelas crianças. A Playtime chegou antes da existência deles e disse, é isso que você vai ser. Sartre chamaria isso de má fé, aceitar um papel imposto como se fosse sua natureza verdadeira. Mas tem um detalhe crucial, eles tinham consciência humana dentro, memórias, traumas, identidade. Em algum momento essa consciência começou a bater de frente com a essência que foi imposta. O protótipo é o exemplo mais extremo disso. Ele não aceitou a má fé, ele escolheu. E a escolha dele foi violenta. Mas no contexto existencialista, foi a única forma de liberdade que ele encontrou. Albert Camus e o conceito do absurdo. A busca por significado num universo que não oferece resposta. Os brinquedos vivem isso literalmente, presos numa fábrica abandonada, criados para um propósito que não existe mais e rodeados de silêncio. A Hora da Alegria pode ser lida como uma revolta absurdista. Se o mundo não faz sentido, pelo menos a rebelião é real. E a Pop? A Pop é o caso mais trágico. Ela é lúcida, ela entende tudo. Ela até tenta se comunicar com o jogador. E em algum momento a gente descobre que existem vários outros como ela. Não só selvagens. Ela não quer destruir, ela quer ser compreendida. Ela quer que alguém reconheça que ela ainda existe como pessoa. Isso é puro existencialismo. O desejo de ser visto pelo outro como um ser de verdade. E o que eu acho de tudo isso? Eu acho que Pop Playtime fez algo que poucos jogos de terror têm coragem de fazer. Ele te coloca do lado errado da história sem você perceber. Os humanos aqui são monstros, literalmente. Cada nota que você encontra, cada fita, você chega mais nessa conclusão. Chega na fábrica como investigador, como herói, mas quando mais a lore se abre, você percebe que os monstros que te perseguem foram feitos para ser monstros por pessoas que nunca vão ser responsabilizadas. A Playtime sumiu, Elliot Ludwig morreu e sobrou a bagunça. A pergunta que fica pra mim é, a Hora da Alegria foi um crime ou foi justiça? Eu não tô dizendo que foi certo, mas se você pegar seres conscientes, arrancar a liberdade dele, usar eles como produto e abandonar a fábrica quando der errado, em algum momento você perde o direito de se surpreender com a revolta. Isso vai muito além do jogo, a gente vive num mundo onde essa pergunta, quem conta como um ser que merece consideração moral, ainda não foi respondida de verdade. Pop Playtime é terror, só um mascote horror, mas é também uma fábula sobre consciência, liberdade e o que acontece quando você trata pessoas como produtos. A minha opinião sobre o jogo? Sinceramente, eu adoro a lore desses mascote horrors, principalmente de Pop e de FNAF. Mas o jogo em si tem me decepcionado bastante nos últimos capítulos. O jogo é muito vazio e preenchido de puzzles para ver se as pessoas esquecem. Mecânicas entre aspas novas que já não tem graça nenhuma. E eles precisavam de uma inovação. Além de que tá virando um FNAF 2 já. A história não tem fim, só ficam prolongando por capítulos e mais capítulos e mais capítulos. A diferença principal de Pop para FNAF é que o diretor falava que ele já tinha começo, meio e fim. Mas agora parece que isso não existe mais. Bom, isso é só minha opinião. Eu poderia fazer um vídeo sobre o vazio do jogo se vocês curtirem. Me fala aí nos comentários, você acha que os brinquedos são vilões ou vítimas? Porque a sua resposta diz muito mais sobre você do que sobre o jogo. Toda semana eu entro em tópicos assim. Jogos ou animes, seja lá o que for, eu procuro um nexo entre história e a nossa humanidade.
Valeu demais e se inscreve e deixa um like se quiser mais conteúdo como esse. Até o próximo.